Um dos tipos mais comuns de violência na escola é o bullying. E uma pesquisa nacional revelou que essa prática representou 30% dos casos em 2024. E as meninas foram a maioria das vítimas, 30,1%, enquanto uma menor quantidade de meninos relata ter sofrido com bullying. O índice foi de 24,3%. Esses números são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, em parceria com o Ministério da Saúde. E a gente sabe que o bullying é um comportamento recorrente, que constrange, humilha, fere, violenta o outro. Precisa ser debatido na escola para que a conscientização também seja levada para fora. E a gente sabe também que o bullying provoca sofrimento nas vítimas. Gera caso, inclusive, né, Ivan, de violência extrema. Então, como é que a gente pode contribuir para prevenir o bullying? É isso, Clarissa. Anteontem foi o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. Você trouxe aí esses dados do IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, que são muito preocupantes. E a gente recebe agora aqui no Bom Dia Pernambuco a Cecília Ferraz, que é psicóloga, para conversar com a gente sobre esse assunto. E a minha primeira pergunta é muito nesse sentido, doutora. Veja, de como as famílias e as escolas podem trabalhar juntas para que os jovens, os adolescentes, não reproduzam em nenhum ambiente comportamentos de bullying que tenham o objetivo de ferir e machucar as outras pessoas. Bom dia, obrigado aqui pela sua presença. Bom dia, Ivan. Vamos lá. Na verdade, cada um tem um papel nesse cenário, né, na mudança desse cenário. De fato, é um assunto muito preocupante. Acende para esse alerta de que a gente tenha um dia como o de terça-feira, né, 7 de abril, que é o Dia Nacional do Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas. Então, a gente está falando de uma violência que se inicia dentro do ambiente escolar, então as medidas elas começam na escola, mas elas não podem ficar somente ali. Então, respondendo à sua pergunta de como a família ela participa desse processo, eu acredito que principalmente se alinhando a essa escola, porque se a escola sinaliza um comportamento como errado, como inadequado, como agressivo, mas a família diz o contrário, né, leva para um lado da brincadeira, a gente não consegue chegar numa mudança de comportamento e muito menos numa mudança nesse cenário geral. Para as famílias, quais comportamentos observar de que aquela pessoa pode estar enveredando para um caminho de cometer bullying, de ferir a outra pessoa, de magoar, e até para a escola também, né, para poder avisar, poder informar? Isso é muito importante porque necessita de um olhar muito atento, tanto das famílias quanto da escola. As brincadeiras, por exemplo, elas facilmente podem sair do controle. As piadas, né, as interações entre os pares, ela acontece, ela é necessária, mas é importante que se tenha esse olhar atento de quando ela sai do controle, de quando ela ultrapassa o limite, de quando ela se torna perversa, porque uma brincadeira, ainda que ela não tenha a intenção, ela pode facilmente ir evoluindo até chegar numa ação de bullying, que é quando ele se torna intencional. Certo. Vamos responder aqui uma pergunta que chegou pelo canal Globo. É a pergunta da Lígia. Ela diz assim, que como que ela pode evitar que aconteça o bullying com ela ou com alguém? Ela continua dizendo assim que ela não sabe dizer não e às vezes faz amizades que não são tão boas. Perfeito. Na verdade, isso entra numa outra camada, que seria uma camada individual mesmo, de trabalhar as suas próprias habilidades, né? De desenvolver habilidades que ainda não estão tão bem desenvolvidas. E seria muito disso, de você saber se posicionar, de você saber sair de situações que não são saudáveis para você, mas em relação à evitação do bullying, isso entra num espaço que a gente não tem muito controle, exatamente. Então, seria mais nesse sentido de desenvolver habilidades pessoais. E aí, quando a gente fala no cenário geral, das escolas, das famílias, é a gente pensar numa coletividade, ou seja, o espaço escolar tem essa missão importantíssima de desenvolver, de construir projetos que desenvolvam essas habilidades, porque as crianças e os adolescentes que estão ali estão em construção. Então, habilidades que os adultos já têm bem desenvolvidas, ou deveriam ter, né? Nos adolescentes e nas crianças que estão dentro das escolas, isso ainda não está tão bem desenvolvido. Então, que se tenha projetos para isso, sabe? Só para a gente finalizar, o que se caracteriza bullying para pessoas 60 mais, pessoas idosas? Eu tinha contado um caso aqui da senhora que falou com a gente e tal. Por exemplo, ela estava correndo. Aí se uma pessoa chega para ela e diz que ela é uma inspiração, isso se configura bullying porque ela está correndo e é 60 mais? Como se fosse algo muito diferente ela ter essa participação, essa vida mais ativa? É importante a gente saber diferenciar assim, as falas, os comportamentos inadequados do bullying. Porque o bullying ele é caracterizado por atos intencionais, violentos
e repetitivos, ou seja, que acontecem de forma frequente. O que não significa dizer que, por exemplo, toda brincadeira ela é adequada, que toda fala que não tem uma intenção ruim, ela é adequada também, não. Isso precisa ser sinalizado, precisa ser olhado com atenção, né? Mas não chega a se configurar como bullying, ainda que precise sim de uma intervenção. As pessoas precisam estar atentas, né, aos próprios comportamentos e à adequação disso diante da sociedade e das pessoas. É não ser antiquado e ficar muito atento ao comentário que está fazendo, né? Cecília, obrigado pela sua presença, pela participação aqui com a gente. Só finalizando, né, Clarissa, para as famílias ou para quem recebe ali uma denúncia de alguém que foi vítima de bullying, ouvir, validar, não diminuir dizendo que foi só uma brincadeira, procurar caminhos para achar uma solução. E para a pessoa que às vezes comete o bullying, que às vezes quer agredir uma outra pessoa, mesmo que verbalmente, repense o comportamento, procure ajuda, fale com alguém, converse, porque o diálogo vai ser sempre a melhor solução para você, que depois vai se sentir mais orgulhoso, mais feliz de não ter cometido ali um ato contra o seu co-irmão, contra a sua co-irmã, com a pessoa que você convive, e também para outra pessoa que não vai ser vítima de bullying, um assunto muito importante, que eu acho que a gente conseguiu abordar bem aqui no Bom Dia Pernambuco, é com você aí no estúdio.